Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Gente, quero compartilhar uma palavra com vocês, amém? O tema se chama Andar como Ele andou, amém? Vamos aprender nessa noite um pouco sobre esse tema, né? Me chamou muita atenção e eu resolvi compartilhar com vocês, amém? Bom, diz assim, a primeira pergunta. Que maneira de viver cristão foi-nos apresentado pelo próprio Jesus? A pergunta é: que maneira de viver cristão foi-nos apresentado pelo próprio Jesus? Aí, em 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, deixando-nos exemplo para que seguir as suas pisadas. Amém? Então ele diz aqui, ele faz uma pergunta, né? E a resposta está na Bíblia Sagrada. E ele diz que nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensina através da Bíblia Sagrada, Se você é um cristão, se você verdadeiramente conhece, né, a palavra e você tem intimidade com o Espírito Santo, você olhando para essa palavra maravilhosa, você pode ver que Deus, ele fala, ele diz aqui que nós temos que fazer o que ele fez. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Não é a gente na igreja ser uma coisa, irmão, e em casa ser totalmente diferente. Você está enganando as pessoas, mas você não engana a Deus. Eu não engano a Deus. Eu falo por mim. Amém? Então, ele diz aqui que nós devemos andar como Jesus andou. E o que eu acho muito lindo é que Deus, quando ele ia pregar, a multidão vinha atrás dele. E a multidão parava ali para ouvir ele falar, né? Ficava muitos ali arrodeados para ouvir Jesus ministrar o que ele tinha, né, para ensinar para aquelas pessoas. Então, a primeira pergunta é essa, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, amar, perdoar, ajudar, amém? E principalmente, andar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos para a nossa segunda pergunta, que diz assim: as pisadas que Jesus nos aponta para seguirmos conduzem variavelmente pelo caminho dos mandamentos de Deus. Então, lá em 1 a João, capítulo 5, versículo 3, diz assim: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Então, ele diz aqui que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, que nós não podemos desprezar os mandamentos do Senhor. Nós temos que obedecer, né?
Eu sei que nem todos a gente consegue obedecer, mas nós temos sim que fazer sacrifício para obedecer, né? Não vamos ser hipócritas. Sempre, talvez você, olha, está ouvindo agora esse áudio, ou, perdão, esse vídeo, né, com esse pequeno estudo que eu estou fazendo com vocês, amém? E nessa parte aqui, sempre a gente pode sim, irmão, acontecer da gente quebrar um mandamento, porque nós somos falhos, amém? Então Deus, ele nos ensina aqui que nós temos que obedecer os mandamentos dele, amém? Você vai encontrar essa passagem em 1 a João, capítulo 5, versículo 3. Amém? Vamos para a nossa terceira pergunta, que diz: o caminho é hoje e o mesmo que quando Jesus andou na Judéia. O caminho é hoje o mesmo quando Jesus andou na Judéia. Então ele diz em Hebreus, capítulo 13, o versículo 8, ele diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então ele diz que Deus, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e sempre. Se Deus operava no passado, ele opera hoje. Se Deus fazia no passado, ele faz hoje. Creia você pelos olhos da fé que Deus pode fazer. Não creia se você vê, você tem que crer sem ver. Amém? Deus, ele opera. Se a gente buscar, se a gente pedir, ele opera, ele transforma a nossa vida. Amém? Vamos para a nossa quarta pergunta. Eita, Glória, essa pergunta aqui é grande, viu? Mas vamos lá, né? Diz assim, a quarta pergunta: ao mostrar-se que Jesus Cristo, para nosso exemplo, descansou no sétimo dia e abençoou, santificou, muitos perguntam, por que então os eruditos, herégios, não descobrem que não existe autoridade bíblica para santificação do primeiro dia? Então, essa pergunta, né? Ele faz um questionamento. E ele diz assim: a resposta é que eles descobriram isso e têm no liberalmente declarado. Amém? Então ele diz aqui que nós temos que se santificar, né? Que Deus, ele santificou o sábado, que ele santificou. Então, vamos para nossa cabemos, amém? Então, espero que você tenha aprendido um pouco sobre esse tema, andar como ele andou, e que nós possamos se tornar cada dia mais um verdadeiro cristão e olhando para Deus, e nós sermos um exemplo diante da palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina ao caminho do céu e nos ensina muitas coisas que nós temos que aprender. Nós só aprendemos as coisas espirituais
com intimidade com o Espírito Santo de Deus, orando, buscando e pedindo discernimento a Ele, pedindo sabedoria. Amém? Então, andamos como Jesus andou. Vamos fazer aquilo que Ele fez, né? O que Jesus fez não se explica, porque Ele deixou tudo na sua palavra para a gente aprender. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Paz do Senhor a todos.